Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula que vai encerrar o conteúdo de anúncio publicitário, propaganda e campanha de conscientização. Para quem tem acompanhado as aulas desde a semana passada, eu acho que deu para perceber que nós percorremos aí todo um caminho para chegar a essa conclusão. Começamos com a aula em que relembramos ou conhecemos novos gêneros. Para muitos foi uma revisitação, foi uma revisão dos gêneros anúncio publicitário e propaganda, e foi uma nova aula, uma aula que apresentou um novo gênero, no caso, a campanha de conscientização. Depois disso, tivemos uma breve atividade para compreender melhor os objetivos desses gêneros, e após uma aula de reforço por meio do podcast para revisar as diferenças entre eles. Nessa semana nós fomos para a prática, nada melhor do que conhecer um gênero do que produzindo. Então, vocês ou produziram um anúncio, ou produziram uma propaganda, ou uma campanha de conscientização para garantir a presença e a nota de vocês. E hoje estamos aqui para encerrar. Vamos revisar mais uma vez e fechar esse conteúdo. Espero que vocês gostem dessa aula. Mas, antes de realmente continuar, quero só pedir que assistam até o final para saber exatamente o que me responder lá no WhatsApp, no privado, para garantir a presença de vocês nessa aula também. E peço mais uma coisa, se vocês vão assistir até o final, por favor, valorizem o tempo que vocês investiram aprendendo esse conteúdo e não repassem as respostas que vocês vão ter aqui, as perguntas que vocês vão ter aqui para os colegas de vocês, tá bom? Se alguém for pedir qualquer tipo de resposta, não deem, por favor. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, para recapitular, que eu acho que é o básico para se entender, a gente tem que recapitular o seguinte. Esses três gêneros são parecidos na estrutura, ou seja, eles têm um formato muito parecido. E eu tenho certeza que se você pausar esse vídeo aqui e for recapitular, você vai saber do que eu estou falando. Aquilo que eu falei na primeira aula, que é o seguinte, todos esses três gêneros, nos três, vocês vão ver texto verbal e texto imagético, ou seja, vocês vão ver o uso de imagens para comunicar algo e o uso de textos verbais complementando essa comunicação. Então, se temos lá, por exemplo, uma propaganda para mudar a ideia das pessoas sobre o cuidado em relação ao lixo, nós temos uma imagem que comunica isso, da importância de cuidar do seu lixo, de reciclar o seu lixo, e temos um texto verbal que vai no mesmo caminho, que vai falar a mesma coisa. Então, o modo de criar, o formato desses gêneros são muito parecidos. Mais uma vez, texto imagético, ou seja, imagem, mas não é só imagem, tem texto verbal também, tem palavras escritas, tá bom? Então, eles são muito parecidos. E nós conseguimos diferenciá-los a partir dos seus objetivos, porque apesar de muito parecidos, cada um vai ter um objetivo específico. Então vamos relembrar aqui quais são esses objetivos, vendo as produções que vocês mesmos criaram. Mas eu já queria de antemão falar o seguinte, praticamente todos os alunos criaram um tipo de cartaz, seja ele qual gênero for, e me enviaram. Não dá para colocar nessa aula todos eles, senão a aula ficaria extensa. Então eu escolhi apenas 5, tá bom? Não fiquem chateados se o seu não foi escolhido, eu apenas escolhi de acordo com o que eu queria falar aqui. Então vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, não sei se está dando para ver bem aí, porque ele ficou um pouco menor, foi criado pelo Luiz Henrique. E aí nós vemos aí o seguinte, ó, bem aqui no... Vou até aproximar aqui para ficar melhor. Bem aqui, gente, ó, aqui em cima, deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar, peraí. Bem aqui em cima tem Guaraná Jesus. Então nós já identificamos aí do que esse cartaz vai falar, né? Ele vai falar sobre o Guaraná Jesus, que eu imagino que vocês conheçam, é um refrigerante, é o nome da marca, né? É esse Guaraná Jesus. E tá aqui, né, realmente a latinha do refrigerante. O Luiz Henrique ainda colocou aí atrás do refrigerante, né, a ilustração de asas. E eu acho que vocês vão reconhecer por que ele fez isso, vão entender por que ele fez isso. E aí bem aqui mais embaixo tem o seguinte texto verbal também, ó. Vai te levar aos céus. Então eu entendo o seguinte, né, que o Guaraná Jesus, bem aqui, ó, Guaraná Jesus vai o quê? Vai te levar aos céus. Então é como se o Guaraná Jesus tivesse esse poder sobre nós, né, de nos levar aos céus. Eu achei um texto muito criativo, primeiro porque realmente soube misturar bem imagem e texto verbal.
Ele coloca, claro, a imagem do produto, que no caso é o Guaraná Jesus, mas como Jesus, né, esse nome nos lembra a figura divina, né, do Filho de Deus, então ele coloca aí asas, né, por trás para dar essa ideia de figura divina, e mais do que isso, ele quer dizer que vai te levar aos céus, assim como Jesus, como figura divina, promete a salvação, o Guaraná Jesus também com essas asas pode nos levar ao céu. Só que nos levar aos céus aí é em outro sentido, né? É porque quer dizer que ele tem um sabor tão bom, mas tão bom, que ele nos leva às alturas, que nós nos sentimos no céu. Imagino que vocês já ouviram alguém falando isso. Alguém quando prova uma comida muito boa, um tipo de bebida muito boa também, a pessoa fala, ai, estou no céu, ou seja, isso me deu tanto prazer que eu estou me sentindo aqui, né, no paraíso de tão bom que foi. Então essa é a ideia. Então, ó, mais uma vez, texto verbal, texto imagético, mas qual é o objetivo? É simplesmente passar uma ideia? Não, nós identificamos aqui que a tentativa é de vender um produto. No caso, que produto? O Guaraná Jesus. Então temos um anúncio publicitário. Então aqueles cartazes que procurarem vender um produto vão ser chamados de anúncio publicitário. Aí vamos passar aqui para um outro exemplo. Eu peguei esse exemplo aqui porque eu achei muito interessante e eu vou explicar o porquê. No caso, vocês já podem ver, se trata de uma propaganda, ou seja, também tem texto imagético e texto verbal, porém o objetivo é outro. Aqui diz, ó, não me toque. Eu até peguei, na verdade, o cartaz antes da Ana Clara, que foi a criadora desse cartaz, antes dela editar. Mas diz aqui, ó, não me toque. Mantenha a distância e ajude a combater o Covid-19. Pelo texto verbal, que são essas palavras, e pelas imagens, que é a ilustração, né, da representação do vírus, do Covid, nós vemos que a tentativa não é de vender um produto. Ele não está aqui querendo que você compre um produto ou compre um serviço. Não. Que apenas colocar uma ideia na tua cabeça, vender uma ideia para ti. A ideia do quê? Da importância de manter distância nesse período de pandemia, não é? E por que eu peguei esse exemplo como... Eu peguei esse cartaz como exemplo? Porque eu gostei, e preste atenção na criatividade da Ana Clara. E eu acho que realmente foi a intenção dela. Ela está falando sobre manter distância, não é? Ó, mantenha a distância, ajude a combater o Covid. E olha como ela escreve o texto dela, com uma letra muito separada da outra. Observe aí só a palavra mantenha. O M está no canto, o A está bem distante, o N está bem distante. Então observe como as palavras, as letras estão mantendo distância, assim como nós devemos manter distância um dos outros. Então, por ser tão criativo assim, eu trouxe ele para vocês. Então, observem o quanto a gente pode ser criativo ao tentar vender uma ideia, né? Ou seja, dentro do próprio cartaz já há a ideia da distância, mas no caso aqui é a distância entre as letras. E na nossa vida real, temos que manter distância entre nós, para que o vírus não se propague ainda mais. E aí, temos uma outra propaganda, né? O terceiro exemplo aqui, criado pela Jayciane. E eu peguei porque, assim, muitos de vocês para criar, seja a propaganda, o anúncio, a campanha, pegaram imagens da internet. Já a Jayciane, que já tem a sua própria arte, que no caso é o desenho, pegou ilustrações dela, desenhos dela, para dizer o seguinte: nesta quarentena, conecte-se a seus amigos online para impedir a transmissão desse vírus. Peço até desculpa a Jayciane, porque eu também peguei aqui o cartaz dela, no caso a propaganda dela, sem, né, ela ter editado antes. Ela fez uma nova edição que ficou um pouco melhor e eu acabei pegando essa primeira versão. Mas enfim, a ideia é a mesma. Então conecte-se a seus amigos online para pedir a transmissão desse vírus. Então temos aí a imagem, né, de um adolescente pelo celular, meio cabisbaixo e tudo mais, mas parece que está só, né? Por que ela está só? Porque como o texto diz, nós temos que estar conectado aos outros, mas é pelo meio virtual, né? Não pessoalmente, mas virtualmente, que é o correto nesse período. E aí por que é uma propaganda? Porque ele não procura vender um produto, mas ele procura sim vender uma ideia para você. A ideia de que você tem que ficar em casa, a ideia de que não pode se aproximar pessoalmente, presencialmente das outras pessoas nessa época de pandemia. Vamos para o quarto exemplo, que também é de uma propaganda. Se eu não me engano, essa propaganda aqui ela foi criada pelo Samuel do 7º C e diz o seguinte, ó: diga não à dengue. A dengue é fatal. Cuide dos seus vasos de planta, pneus, etc. Então, tudo que você tiver em casa que pode, de alguma maneira, acumular água e, dessa maneira, propagar a dengue, você tem que tomar uma série de cuidados para que a dengue não cresça e se prolifere, enfim, que o mosquito da dengue não tenha espaço para sobreviver e nos contaminar. Então, observe aí que ele pega como imagem um mosquito sobre a pele de alguém e o texto não tem tudo a ver com isso, já que o texto vai falar não há dengue. E a dengue não é transmitida por esse mosquito, o Aedes aegypti?
Então é isso que ele faz, ele pega uma imagem que tem tudo a ver com a dengue para passar uma mensagem para que a gente mude a nossa ideia de que devemos cuidar de onde nós moramos para que a dengue não chegue até nós e nossa família. Entenderam? Então temos aí imagem e texto verbal, tudo para nos passar uma ideia. E vamos para o último exemplo que, se eu não me engano, peço desculpa se eu estiver errado, foi criado pela Anaísa. Ela pega uma imagem bem conhecida por todos nós, principalmente por fazer parte da nossa cidade, que é a Pedra Furada, e ela coloca aí ao lado, ou seja, ela preserva a imagem da Pedra Furada e coloca aí ao lado o seguinte, ó: meu lixo, vou até me aproximar, gente, para ler melhor. Meu lixo, levo comigo até encontrar uma lixeira. Aí ela fala aqui, né, pratique reciclagem. Aí coloca mais aqui embaixo: o lixo é seu, faça coleta seletiva. E aí coloca lá, né, a hashtag Amamos e Cuidamos, que é uma hashtag muito usada pela Prefeitura de Jijoca. Então temos aqui também uma propaganda, já que mistura texto verbal e texto imagético, palavras e imagem, e procura, né, passar a ideia que o que temos que cuidar do nosso lixo para manter a nossa área, principalmente por ser uma área turística. Nós comprovamos isso por estar sendo usada a imagem da Pedra Furada. Principalmente essa área turística tem que ser cuidada para que nela não se acumule lixo. Imagine você andar por Jericoacoara, como já aconteceu em algumas épocas, ou chegar na Pedra Furada e você encontrar várias latas, várias garrafas, uma série de lixos. O quanto isso prejudica visualmente e ambientalmente aquele lugar onde você está. E aí, quero deixar um último detalhe, que é o seguinte: nesse cartaz aqui, nessa propaganda criada pela Anaísa, ela coloca, como muitos de vocês colocaram, a logo da Prefeitura de Jijoca. Eu coloquei a logo da Prefeitura de Jijoca naquele exemplo que eu criei na aula anterior, não foi? Porque eu queria dar a ideia do seguinte: sempre que a gente cria um cartaz, principalmente quando é uma propaganda que procura mudar a sua ideia, seja sobre o lixo, seja em relação ao consumo de água, ao consumo de energia, à violência, o que for. Se é uma propaganda para mudar a tua ideia, alguém tem que estar por trás dessa propaganda. Alguém tem que ter pago para esse cartaz ser criado, para veicular essa ideia, para mudar a ideia das pessoas. Geralmente são quem? São governos, seja a Prefeitura de Jijoca querendo fazer algo parecido, propagar uma ideia parecida, seja o governo estadual, o governo federal, ou seja entidades, por exemplo, eu tenho aí ONGs, né? ONGs que, por exemplo, cuidam das crianças. Elas podem criar cartazes para nos vender a ideia, para nos convencer da ideia de que cuidar das crianças é importante. Eu tenho ONGs aí, organizações que protegem os idosos. Então essas organizações podem criar cartazes bem bacanas para nos convencer de que cuidar dos idosos é importante. E aí, sempre que uma ONG ou um governo criar um cartaz, tem que ter a logo dele aqui bem baixo. Assim como eu estou apontando aqui, ó, tem que ter mais ou menos a logo dele aqui por baixo, para mostrar o seguinte: que quem é o responsável por aquele cartaz, quem está querendo vender aquela ideia, é aquela ONG ou é aquele governo. Entendeu? Porque quando eu crio um texto, eu não tenho que deixar claro quem está criando e para quem é esse texto. Da mesma forma, é o anúncio publicitário, a propaganda e a campanha de conscientização. Eu tenho que saber quem criou e para quem que é. No caso aqui, se a gente pensar, quem foi que criou essa última propaganda? Teoricamente, pela logo, foi a Prefeitura de Jijoca. A gente sabe que é só um exemplo, tá? Mas teoricamente foi a Prefeitura de Jijoca. E para quem que provavelmente ela criou? Se é a Prefeitura de Jijoca, é para os moradores de Jijoca e todos os visitantes dessa cidade cuidarem da cidade. Entendeu? E aí eu falei que eram apenas 5 exemplos. Aí você deve estar se perguntando: professor, se são 5 exemplos e já acabou, não vai ter exemplo de campanha de conscientização, não? Pois é, foi de propósito que eu não coloquei nenhum exemplo de campanha de conscientização. Por quê? Porque eu quero que vocês, e essa é a primeira questão, eu quero que vocês vão lá no meu privado, né? Depois que terminar, não agora, calma, espera o vídeo terminar, volta lá, vai lá no meu privado, no WhatsApp, e me explica, né, o que é a campanha de conscientização. Enquanto a gente viu que o anúncio publicitário tem a finalidade de vender um produto, a propaganda tem a finalidade de vender uma ideia, qual é a finalidade da campanha de conscientização? A gente tem falado isso há 2 semanas e vocês já devem saber. Então vão lá no meu privado e me falem: professor, essa é a ideia, esse é o objetivo da campanha de conscientização. Me respondam qual é o objetivo dela. E melhor ainda, se puderem, coloquem lá ainda no meu privado um exemplo de uma campanha de conscientização para provar que a finalidade, o objetivo é realmente aquele que você está falando.
tá bom? Deu para entender qual é a primeira questão? Se não deu, volta um pouquinho e entende melhor o que é que você tem que me responder lá no meu privado. Desculpa, apareceu aqui uma notificação do YouTube. Mas vamos lá então encerrar nossa aula, que é o seguinte, observem só. Com essa aula, tá bom? Nós encerramos o nosso conteúdo. Eu espero que todo mundo tenha aprendido. Eu espero que com essa série de aulas, série de exercícios, principalmente o último, né, que foi o que pediu para vocês produzirem, vocês tenham aprendido o que é cada gênero, qual é a importância deles, o quanto eles podem realmente convencer as pessoas, o quão eles são interessantes. E aí, ao final dessa aula, encerrando também esse conteúdo, que foi muito bacana, eu senti que muitos de vocês realmente aprenderam, eu queria perguntar para vocês o seguinte, e aí fica como segunda questão, tá? É bem simples, é bem pessoal, mas é importante que eu entenda como vocês estão vendo as minhas aulas, como vocês estão sentindo e qual é a opinião de vocês sobre esse conteúdo que eu estou produzindo durante a quarentena. Então eu queria que vocês fossem lá no meu privado como segunda questão e me falassem qual é o sentimento de vocês ao final dessa aula, depois de estudar todo esse conteúdo. Vocês podem ver aqui que eu coloquei 3 emojizinhos, um de coraçãozinho e tudo que dá alegria de carinho, de felicidade, o outro é de uma certa raiva e o outro é de sono, tédio. Então eu quero que vocês me digam lá no meu privado se vocês gostaram do conteúdo, se deu para aprender, ou se você não gostou do conteúdo, se você está muito desmotivado durante essa quarentena, ou então se simplesmente o conteúdo que eu estou dando aqui não está servindo para nada e você não está ligando para ele. E eu quero que vocês realmente sejam sinceros. Geralmente, quando vocês vão me responder algo no meu privado, algo pessoal, vocês colocam de qualquer maneira. Mas realmente sejam sinceros. Falem se estão gostando, se não estão gostando, porque eu preciso saber da realidade para a partir daí saber o que é que eu tenho que continuar e o que é que eu tenho que melhorar, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!